Eduardo Bolsonaro eleva o tom, pede a cabeça do ministro Alexandre de Moraes e diz querer sangue. Em vídeo postado nas suas redes sociais hoje, ele disse que não haverá concessões, que está disposto a ir até as últimas consequências em nome desse ideal que chamamos de liberdade. Liberdade que ele quer dizer é a liberdade do pai dele não ir pra cadeia, tá? Se não salvarmos o Brasil, ao menos o vingaremos. E aí ele usou uma frase que é atribuída ao Thomas Jefferson, que diz o seguinte, ó: a árvore da liberdade pode ser regada de quando em quando com o sangue dos patriotas e dos tiranos. É o seu adubo natural. Vale ressaltar que ontem mesmo ele já tinha gravado um outro vídeo também xingando o ministro. No vídeo ele chamou o ministro Alexandre de Moraes de frouxo e disse que ele estava morrendo de medo. O Flávio Bolsonaro falou ontem em entrevista à Globo News que o Brasil tem que deixar de lado o seu orgulho e anistiar o pai dele para que o Trump possa tirar essa taxação de 50%. Olha o nível de incoerência desse povo. Quando o Bolsonaro era presidente e o Biden era o presidente dos Estados Unidos e surgiu o boato de que o Biden poderia sancionar o Brasil por conta do alto nível de desmatamento na Amazônia, o Bolsonaro ameaçou os Estados Unidos. Na época ele falou o seguinte, ó: quando acabar a saliva tem que ter a pólvora. Ou seja, a galera que se diz patriota, que chegou ao poder com essa imagem de patriotismo, ele simplesmente hoje quer que o Congresso Nacional, que o Supremo Tribunal Federal, que o agronegócio e a indústria, todo mundo ceda à chantagem do Trump e a gente se transforme numa colônia dos Estados Unidos. E tudo isso para salvar o criminoso do pai dele. Olha, eu acho sinceramente que esse povo subestimou a capacidade intelectual até mesmo dos eleitores da direita, porque tem muita gente da direita que votou do Bolsonaro e que não está nada satisfeito com esse tipo de postura. O medo de ir para a cadeia é tão grande que eles estão arriscando até a credibilidade deles junto ao gado bolsonarista. E esse discursozinho de que o Trump taxou o país por conta do Lula é uma grande mentira. Ontem mesmo o Trump taxou o México, taxou toda a União Europeia e antes de ontem tinha taxado também o Canadá em 30%. Ou seja, ele simplesmente taxou aliados dele e que sempre estiveram na mesa para negociar com ele. Mesmo que o Lula nunca tivesse dito um A contra o Trump, ele teria taxado o Brasil da mesma maneira. Inclusive, aqui no estado vizinho, o Piauí tá aí com a venda de 95 toneladas de mel perdida, porque os Estados Unidos desistiu de comprar. E já existem vários containers cheios de peixe encalhado nos postos, porque os compradores americanos também desistiram de comprar. O bolsonarismo ele está rachado, ele está completamente dividido. De um lado nós temos o Eduardo Bolsonaro, que quer ir até as últimas consequências para poder livrar o pai dele da cadeia, e do outro lado tem o Tarcísio, que tá louco que o Bolsonaro saia dessa para melhor, para assumir o posto dele, que tá tentando negociar com os Estados Unidos. Inclusive foi alvo de muitas críticas de bolsonaristas ontem, porque ele foi se reunir com o encarregado de negócios dos Estados Unidos aqui no Brasil. A bancada ruralista está correndo para um lado para o outro, feito barata tonta, porque não sabe o que fazer, porque de um lado tem os seus patrões, que são os donos do agronegócio, que estão pé da vida com o Bolsonaro, do outro lado tem os seus eleitores, que são majoritariamente bolsonaristas, e eles não sabem o que fazer, se ficam do lado do Bolsonaro ou do lado do agronegócio. E o Tarcísio, que tentou ontem manipular os ministros do STF para agilizar uma fuga do Bolsonaro, viu a sua imagem totalmente desgastada e corroída por esses ministros da Suprema Corte. Principalmente porque ele deixou a máscara dele cair de vez quando o Trump sancionou o país, e ele simplesmente disse que quem tinha que julgar o Bolsonaro não era o STF, e sim o povo nas urnas. O povo já julgou o Tarcísio em 2022 e ele foi derrotado, quem ganhou foi o Lula. Inclusive, essa tentativa do Tarcísio de negociar com o encarregado de negócios dos Estados Unidos aqui no Brasil já é justificativa suficiente para ele ser impeachmentado. Segundo o desembargador Alfredo Atier, querer negociar com o governo estrangeiro em nome do país é uma iniciativa que usurpa a função constitucional que cabe à União e pode configurar crime de responsabilidade. O governo Lula, quando soube dessa ação do Tarcísio, ele simplesmente ironizou, porque ele sabe que o Tarcísio não tem poderes para isso e que o encarregado de negócios dos Estados Unidos aqui no Brasil não tem nenhuma influência junto ao governo Trump. Até mesmo porque aqui está sem embaixador dos Estados Unidos, porque o próprio Trump, desde que assumiu o governo, nunca nomeou embaixador aqui para o Brasil. Depois que percebeu que ele fez uma grande bobagem, porque os bolsonaristas
caíram em cima dele, ele tentou relativizar a ação dele, tratando isso como uma bobagem. E disse que não assinou nenhuma petição. Enquanto isso, a popularidade do governo Lula só cresce. Segundo levantamentos diários não oficiais conduzidos pelo Palácio do Planalto, a aprovação positiva de Lula superou pela primeira vez desde a crise do Pix em janeiro os índices negativos de avaliação. Ou seja, a aprovação do presidente Lula já havia vindo muito boa por conta da campanha Congresso Inimigo do Povo e a favor da taxação dos super ricos, e agora se juntou com esse sentimento nacionalista, patriótico de nós, da galera, do povo brasileiro, e a popularidade dele, ó, continua subindo a todo vapor, principalmente porque ele vem mantendo uma postura muito coerente com os anseios da maior parte do povo brasileiro. Só para concluir, agora vai, a Joyce Haussmann, ela enviou uma carta para o Trump, pedindo para o Trump tirar essa tarifa de 50% para o Brasil, e disse que o Trump não sabia, mas o Bolsonaro é um tremendo de um corrupto, e que o governo Lula não serve para administrar o Brasil. Minha gente, é muita falta do que fazer. Tá com tempo, né, Joyce?